Esta terceira parte do tema 2, Habitat Digitais e Educação, incide exatamente sobre as questões da atuação em habitat digitais. Quando nós atuamos em habitat digitais, por exemplo, num ambiente, numa plataforma de um Learning Management System, um sistema LMS, nós estamos a colocar o ênfase em espaços de trabalho colaborativo. Isto significa que nós estamos a utilizar ferramentas para armazenar e organizar informação, para distribuir e para comunicar. Eu vou utilizar nesta parte 3 o exemplo do LMS para concretizar estas questões ligadas à nossa ação em habitat digitais. Neste caso, se nós colocamos o ênfase em espaços de trabalho colaborativo, estamos a colocar ênfase em atividade que nos permite participar em diálogos múltiplos. Diálogos, como sabemos, nas plataformas LMS são públicos e privados. Participar de forma síncrona e assíncrona, tal como reconhecemos acontecer em muitas situações, por exemplo, deste mesmo curso que estamos a realizar, mas que permite também construir com o outro, numa lógica de colaboração, e permite, tipicamente, rever a história das participações e das construções. Isto é, existe um histórico que nós podemos revisitar e, portanto, o espaço de participação prolonga-se, no fundo, para o passado, por assim dizer, através desse histórico. Daqui decorre que se coloca o foco nos espaços e tempos de aprendizagem e não nos conteúdos. Decorre que é clara a secundarização do ensino explícito, transmissivo, ou seja, valoriza-se aqui exatamente a questão do aprendente, da aprendizagem, e ao mesmo tempo decorre, tipicamente, uma certa flexibilização de percursos de aprendizagem. A pergunta é, porquê desenvolver a capacidade de atuação em habitats digitais? Bom, temos razões de diversa ordem, mas de facto, talvez a fundamental seja a necessidade atual e provavelmente permanente de desenvolvermos cidadãos que sejam conceptualmente flexíveis, curiosos, inovadores, imaginativos, criativos e, no fundo, que desenvolvam uma identidade, que se reconheçam quem sou, para onde vou, qual é a minha trajetória de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, como é que eu faço sentido do mundo, como é que eu comunico com o mundo e seja objeto de reflexão, apelando à questão de quais são as minhas responsabilidades e quais são os meus direitos nas comunidades, nas culturas, nas economias em que participo, mas também como descrevo, como analiso, como dou forma ao mundo social em que participo. Esta ideia de criação de uma identidade através destas dimensões de reconhecimento da ação em ambientes deste tipo é extremamente importante e central no desenvolvimento de uma cidadania ativa. Ocorre perguntar que possibilidades se abrem ao atuarmos em habitats digitais. De facto, abrem-se diversas possibilidades. Por exemplo, a visibilidade da organização e da participação, mas também os modos diversos de organização e de participação, não apenas a visibilidade, mas a variedade que é visível. A diversidade e a partilha de papéis. A distribuição da comunicação, característica fundamental em qualquer sistema LMS. A construção colaborativa, que já foi referida. O acesso à memória do vivido, o elemento histórico para o qual nós projetamos a nossa atividade presente, e modelos menos centrados de aprendizagem é também uma das possibilidades que é trazida através da nossa atuação em habitats digitais. É o caso, por exemplo, dos sistemas LMS. Mas o que é exigido e o que é que permite desenvolver a atuação em habitats digitais? De facto, a ação em habitats digitais exige, por um lado, mas desenvolve simultaneamente, por exemplo, a intencionalidade. Isto é, a relevância dos espaços, dos conteúdos, das atividades que são colocados, são apresentados
às pessoas com uma dada intencionalidade. Ao mesmo tempo, exige organização com flexibilidade. Um espaço LMS tem que estar organizado, tem que ser desenhado cuidadosamente, os seus espaços têm que estar previamente preparados, mas ao mesmo tempo exige-se uma atenção àquilo que é o emergente, isto é, àquilo que decorre do facto de haver pessoas a viver, a lidar com aquilo que são as ferramentas e as possibilidades desse habitat digital. Exige e desenvolve processos de dinamização, de mediação, que permitam a sustentação da vida das pessoas no habitat digital. Quem atua, com que preocupação é feita essa atuação, qual é a ética da ação que é realizada no habitat digital. Exige também a reflexividade, isto é, a abertura a outros pontos de vista, a abertura ao ponto de vista do outro e também a autorreflexão. Exige e desenvolve, a investigação mostra, desenvolve espírito de colaboração, o sentido de responsabilidade, a partilha, aquilo que está na base da co-construção de qualquer espécie de produto. É de notar ainda a utilidade da visibilidade da atuação nesta construção de um espírito colaborativo. É essa visibilidade da atuação que nos leva à reflexividade sobre a colaboração que se está a realizar. Mas o que pressupõe atuar em habitats digitais? Pressupõe um conjunto de elementos, nomeadamente pressupõe a reflexão sobre para quê, porquê, com que finalidade é que este tipo de espaço existe e é criado. A que necessidades é que se pretende responder com este espaço digital. Mas também pressupõe refletir sobre a relação que existe com outros espaços e outras organizações, já existentes ou previamente existentes. O que é que se acrescenta? O que é que acrescenta uma plataforma LMS numa atividade de imersão dos alunos num habitat digital em que se pretende que eles aprendam determinados conteúdos? Para quem e com quem deve ser desenhado um habitat digital? Pressupõe também refletir sobre as práticas que se pretende cultivar, ou seja, quais são os hábitos que se pretende promover, quais são as ações que se pretende evitar. Pressupõe igualmente refletir sobre as aprendizagens que se pretende promover, aprendizagens específicas, objetivos específicos. E, naturalmente, que imerso nessa ideia, exige refletir sobre, mas afinal, o que é isto de aprender? Para onde se caminha na trajetória da aprendizagem? É importante a reflexão sobre estas possibilidades, potencialidades, mas também constrangimentos que nos são trazidos quando atuamos no habitat digital. No fundo, quando estamos em ação num espaço de vida e de aprendizagem. Procurando fazer a ponte com aquilo que foi o enquadramento teórico colocado na primeira parte deste tema 2, volto à ideia dos domínios de prática em que nós estamos a atuar, num habitat digital. Domínios que, como sabemos, são desenhados, mas têm uma dimensão emergente. Domínios que são simultaneamente locais, situados, mas com uma dimensão global muito importante. Volto a chamar a atenção para a questão das comunidades, da sua responsabilidade, da negociação inerente à vida da comunidade, das necessidades de acesso e de visibilidade daquilo que é a prática na comunidade. E a questão das práticas, que são feitas num ambiente digital, num habitat digital, com recursos, com rotinas, com propósitos, com atribuições de significado àquilo que é a vida diária, de vida prática, dia a dia, num habitat digital. Este exemplo de uma plataforma LMS como um habitat digital com determinado propósito foi trazido aqui com o objetivo de procurar explorar esta ideia da ação em habitats digitais. Nós compreendemos o conceito de habitat digital através da sua caracterização, da sua definição, mas também pensando na ação que é executada no habitat digital.